Olá, hoje vamos conhecer mais um candidato a deputado federal por Mato Grosso. Agora é o agropecuarista Gaspar Domingos Lázari, que é do PSD. Ele está conosco então para falar um pouco dessa sua candidatura, já passou, né, pelas convenções. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E a nossa primeira pergunta é sempre a mesma, justamente para as pessoas saberem por que você pretende ser candidato, você é candidato, né? E por que a deputado federal? Olá, amigos do Mato Grosso, do nosso grande Araguaia. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia e dizer que o Araguaia hoje vive um momento diferente de todas as outras eleições. Eu fui convidado há poucos dias, não era candidato a cargo nenhum pelo partido, com a desistência do nosso companheiro Roberto Dorner. Eu aceitei o desafio, com a aval da minha família, de ser o candidato do Araguaia para defender Mato Grosso, porque nós somos órfãos lá de políticos. Os políticos que vão na região são políticos Copa do Mundo, que vão de 4 em 4 anos, justamente para tentar buscar o voto e depois abandonam o Araguaia. O exemplo nós temos 8 cadeiras na Câmara Federal, dessas 8, nenhuma é do Araguaia. E os investimentos, se você vê os investimentos das emendas parlamentares que são colocadas na nossa região, elas são insignificantes, pelo tanto de problemas que o Araguaia tem, e o Araguaia é Mato Grosso. É a última fronteira agrícola do Brasil, onde lá chega todo dia novos empresários investindo pesado na nossa região, em toda a região, quero colocar aqui claro, eu sou de Confresa, mas em toda a região, e os investimentos, e falta lá ainda a infraestrutura sonhada, eu estou lá há 39 anos, sonhada por todos que vivem no Araguaia, é a tão sonhada asfalto da BR-158, que promessa, toda política tem promessa, e isso vai passando de um mandato para outro, de um mandato para outro. E chegou a hora, eu aceitei o desafio, justamente porque eu tenho uma experiência longa na vida pública, de 12 anos como prefeito de Confresa, 4 anos, 2 mandatos como presidente da AMA, Associação dos Municípios do Araguaia, de Vila Rica, Alto Taquari. E essa experiência de vida política, de vida pública, que me levou a encarar esse novo desafio na minha vida, com apoio principalmente da minha família e de todos, mas me levou a pensar mais em Mato Grosso, mais no Araguaia. Por quê? Porque lá falta muita coisa. O Mato Grosso tem pressa de investimentos na saúde. Lá nós temos um compromisso aí de 2 governos que não cumpriram a questão do hospital regional. Lá falta investimentos na área de educação, uma faculdade federal, uma universidade federal, que venha trazer, além dos demais cursos, o curso de medicina, que é uma região extensa de Mato Grosso. Nós somos a 1.170 quilômetros de Cuiabá, certo? Graças a Deus nós temos uma linha aérea lá que eu consegui levar ainda no primeiro mandato de 93, que era a TAM, depois passou para 7 e hoje é ASTA. Mas uma semana faz todos os dias e na outra semana só faz 3 dias. É muito pouco pela região. Então, investimentos em aeroportos, né? Mas o principal investimento nessa região hoje, que tem que ser urgente, é o asfaltamento da BR-158, né? Que está encravado e que eu espero que, com o apoio dos mato-grossenses, chegando à Câmara Federal, você é um incansável lutador para conclusão dessa rodovia tão sonhada para a nossa região. O que o senhor acha que é preciso para que haja um fortalecimento de uma região que ela eu conheci pessoalmente, né, aquela região Confresa, principalmente, Porto Alegre do Norte, e lá se fala, é definido como a última fronteira do estado e tinha um apelido de Vale dos Esquecidos, né? Qual que seria o caminho, então, para o fortalecimento dessa região, na sua opinião? Olha, primeiro eu quero agradecer a união
das pessoas, dos políticos. Nós tivemos uma reunião muito importante em Barra do Garça, fui convidado, participei dessa reunião, muito importante, ficou acertado entre os pré-candidatos na época e os candidatos hoje, que a gente trabalha em conjunto, e vamos trabalhar em conjunto, até porque vamos defender quem é de lá, né? Para quê? Para ter fortalecimento no Araguaia. O Araguaia consegue tranquilamente eleger 2 federais e 5 estaduais. Já houve no passado 2 federais e 5 estaduais. Chegou a ter governador e hoje nós estamos com apenas 2 representantes, um eleito nato pelo povo e outro suplente. Então é muito importante que o Araguaia se una. O Araguaia que eu falo e o Mato Grosso, porque eu tenho ligações com Cuiabá, eu tenho ligações com Sinop, né, e outras regiões. Então, deixar claro aqui, sendo eleito com o apoio e o voto do povo mato-grossense, eu vou trabalhar para o Mato Grosso, incansavelmente. O municipalismo seria um caminho para se fortalecer a região? Olha, eu fui prefeito em 3 mandatos diferentes. Um em 93, quando caçou o Collor e assumiu o Itamar e veio o Fernando Henrique com o Plano Real. O maior problema do municipalismo, e eu quero deixar claro aqui para todos, uma das coisas mais bem feitas no Mato Grosso foi o FETAB. O FETAB deu condições para os prefeitos trabalharem na infraestrutura. Só um exemplo, Confresa tem 56 linhas de transporte escolar. E nós não tínhamos dinheiro nenhum para manter as estradas. Lá tem quase 6.000 quilômetros de estradas vicinais, Confresa. Os outros municípios, a mesma coisa. Todos têm problema de transporte escolar. Por quê? Porque todas as estradas lá são de chão. Chega o período chuvoso, você não consegue, se você não tiver uma equipe, tiver condições, dinheiro, você não consegue dar qualidade no transporte escolar e muitas vezes o produtor de leite, o produtor de soja, de milho, não consegue escoar sua produção, justamente no período chuvoso. Então o FETAB veio salvar os municípios nessa parte. Mas a União peca muito. Tudo o que é problema cai nas costas do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, das associações. Por quê? Porque o governo federal ele fica com o maior bolo da arrecadação, a outra parte maior vem para o Estado e a menorzinha é do município. Eu também vou trabalhar com apoio aí de todos, com a experiência do nosso presidente Neurilan, que tem uma experiência muito grande nessa área. Nós vamos trabalhar duramente na redivisão dos impostos federais e estaduais. Porque tudo cai na ponta, cai nas costas do prefeito. Então essa redivisão, esse projeto também, esse compromisso eu quero assumir com o povo mato-grossense. Além do problema de infraestrutura, né, que o senhor vem citando aí em questão de estradas, que outras necessidades do setor agropecuário da região precisam para que cresça, uma região promissora, inclusive, né? Olha, investimentos na área da infraestrutura, em estradas, não só a 158, mas a 080, a 242, a 222, isso tudo do governo federal. Aí tem as ligações das cidades, como Santa Terezinha, que tem um pedaço pequeno, Santa Cruz, também um pedaço pequeno para ligar, São José de Xingu, e outras cidades na região, São Félix, Santo Antônio, Luciara, Alto Boa Vista, Serra Nova, Bom Jesus. Além das demais, ainda não chegou o asfalto 100% em Cocalim, né? Então tem muitas cidades do Araguaia que ainda, e aqui voltando para a região do Barra do Garça, também muitas, que ainda não tem a ligação. Um projeto maravilhoso do governo passado que fez, e foi dado sequência, mas não foi concluído, e precisa ser concluído. É claro que aí é uma questão estadual. Nós vamos estar trabalhando no governo federal para trazer recursos, ajudar o Estado a trazer recursos, e eu quero ser um dos cabeças lá da Câmara Federal, justamente para ajudar a trazer mais recursos para o Estado. Porque sem recurso, você não consegue atender a grande demanda. O Estado de Mato Grosso é um estado gigante, né? É muito grande, e uma questão que eu quero frisar, que eu tenho uma experiência muito grande, é a questão da regularização dos assentamentos. Eu trabalhei como presidente da AMA muito tempo, várias e várias reuniões. E eu quero citar uma pessoa muito importante que nos ajudou muito nesse cenário, foi o ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, que eu tenho uma admiração muito grande, e ele tinha acesso em tudo na presidência da República,
E nós fizemos lá um projeto para regularizar, para desburocratizar os assentados da reforma agrária. E esse projeto, hoje, ele está concluído 100%. O presidente Michel Temer acabou de sancionar. O que era? Elevar de 100 hectares para 320, de um módulo fiscal para 4 módulos fiscais. E também desburocratizar a forma que estava sendo feita a titulação. Veja bem, hoje é bem mais fácil ser titulado um assentamento. Confresa tem lá 17 assentamentos, com mais de 5.555 famílias assentadas lá em Confresa. É um assentamento que tem, na grande maioria, produtores de leite, que alavanca o município, como também os demais municípios da região, que é a base para segurar o produtor lá no campo. Um produtor com 100 hectares, ele não consegue se manter na agricultura, como soja, milho. Ele consegue se manter com a agricultura familiar, que é o leite, a horta. Então, nós temos lá, naquela região, muitos assentados que não têm o título. Ele vai no banco, como produtor, como assentado, em que ele tem um limite máximo, que é o Pronaf-A. Ele não consegue acessar mais crédito porque ele não tem garantia. Ele sendo titulado, ele vai aumentar muito a capacidade dele de buscar recursos para poder investir na sua propriedade. Aquela é uma região também que tem muitas etnias indígenas, né? E há também muito conflito, justamente por conta de terra, enfim, como é que é hoje a situação lá em Confresa em relação ao indígena? O senhor vai, né, possível, se eleito a deputado federal, vai lidar com essas situações também lá no Congresso Nacional, né? Olha, eu tenho uma convivência muito boa de amizade com os índios da nossa região, que são as aldeias Tapirapé. Eu tenho uma ligação de muito tempo, né? Eu fiz parte do programa Luz para Todos, ajudando a levar energia para essas aldeias, muito tempo atrás. Mas o maior problema que nós tivemos no Araguaia, na questão indígena, foi a desintrusão da Maralticede, do então Poço da Mata. Isso que, na época, eu acho que as autoridades pecaram bastante, porque você tirar uma imensidão de famílias, que lá muitos pais se suicidaram porque perderam tudo. Eles foram para lá enganados. Muitas pessoas foram para lá enganadas, né? Achando que lá era a redenção e tudo. E na verdade, aquela terra já tinha um compromisso da União, né, para ser entregue aos índios, né, muito tempo atrás. E as autoridades, ninguém conseguiu mudar isso. Então, infelizmente, foi aquela tragédia que tirou todo mundo do Poço da Mata, mas que isso passou. Agora eu acho que a gente tem que buscar recursos no governo federal para investir nessas famílias, que uma grande parte delas estão em Alto Boa Vista, e muitas delas, às vezes, até sem condições, porque, veja bem, você tem uma casa, você tem lá seu conforto, você tem tudo. De uma hora para outra você fica sem nada, sem uma coberta para você... Isso é uma coisa que ninguém, só quem passou por isso sabe o sofrimento daquelas famílias. Bom, nós já temos aí mais de 10 minutos de entrevista e a gente vai partir agora para alguns assuntos que estão em debate em nível nacional e que o senhor também enfrentará, caso eleito, lá no Congresso Nacional. Um deles, por exemplo, é a questão da liberação do aborto, que está aí em amplo debate, e nós temos perguntado para todos os candidatos. O senhor é a favor ou é contra a liberação geral do aborto? Eu sou a favor da vida. Então eu acho que tem muitos métodos aí que as pessoas podem se prevenir antes disso, mas eu sou a favor da vida. Quanto à liberação também da maconha para uso de lazer, qual a opinião do senhor? Olha, nesse caso, eu serei contra. Porque eu acho que tudo que vem trazer um mal às pessoas, eu serei contra. Porte de armas pelos cidadãos. A gente sabe que o problema de segurança pública é grande em vários estados. Mato Grosso tem também muitos problemas no campo, né, com questões de segurança. E aí há também uma corrente aí para defender que o cidadão tem o direito de portar a arma. Hoje já existe a autorização legal para posse em casa, né? Certo. Com várias burocracias para poder retirar, é muito difícil, mas enfim.
O porte de arma pelo cidadão, o senhor é a favor ou contra também? Olha, eu fui contra o desarmamento. E sou a favor do porte, até por quê? Porque você desarmou o povo brasileiro, mas deixou os bandidos armados. A gente não desarmou os bandidos. Eles têm quase que certeza que ele vai entrar numa casa e lá não pode ter arma. Muito poucos brasileiros têm porte de arma. Então, essa questão, eu fui contra o desarmamento. Eu acho que tem que ser revista essa questão, porque tem que deixar de igualdade todo mundo. Não só o bandido está com arma. Lá na região do Araguaia, como é que é essa questão da segurança pública? Olha, o Araguaia melhorou muito a segurança pública. Deixar bem claro isso, o Araguaia, nós temos lá, melhorou e vem melhorando em todos os anos, né? Vem melhorando a segurança pública. Há casos, é claro, que todas as cidades têm os pequenos roubos, mas a Constituição também, aquele que rouba uma galinha, ele vai preso e poucos dias ele está solto. Então, essa questão também, eu acho que a Constituição, nesse sentido, tem que ser revista, até porque o policial faz o trabalho dele, faz um trabalho maravilhoso, ele prende o bandido que roubou lá, ele vai, fica pouco tempo na cadeia e ele solta para a sociedade e vem cometer os mesmos atos que cometeu. A corrupção. O que o senhor acha do problema de corrupção no Brasil? Sou contra porque o Brasil tem jeito. É só todas as pessoas. Olha, esse candidato tem problema, teve problema, está na mão nossa, na mão do eleitor. O eleitor tem que saber escolher. O Brasil tem jeito. Eu dou meu exemplo como o meu. Fui prefeito 3 mandatos. Todas as contas dos meus mandatos, até 2015, aprovadas por unanimidade do tribunal e unanimidade da Câmara. Eu assumi o primeiro mandato em 93, 96, e depois eu voltei em 2009. Infelizmente, a Confresa foi a desordem total. 12 anos de contas reprovadas. E aí um exemplo, olha, quem escolhe o político, quem escolhe quem que vai representar os brasileiros é o povo, é o eleitor. E esse eleitor tem que ser consciente que ele tem que escolher uma pessoa de bem, uma pessoa que tem compromisso real com a sociedade. E o Brasil, quem tem esse poder de mudar a corrupção que passou por aí, foi fato mundial, uma coisa que o Brasil ficou vergonha para nós brasileiros, né? Então, eu acho que está na mão nossa, na mão do eleitor, escolher os bons políticos, os políticos sérios, porque o Brasil tem jeito e, com certeza, é o melhor país do mundo. Eu conheço vários países na Europa, aqui na América do Sul, mas o Brasil é o melhor de todos. Qual a sua opinião sobre reeleição? O senhor é a favor ou contra? Olha, eu sou a favor de aumentar o mandato. Eu já fui reeleito prefeito. O prefeito não consegue fazer um bom trabalho. Vamos começar do prefeito. O prefeito não consegue fazer um bom trabalho em 4 anos. O presidente, muito menos. Porque é muito pouco tempo. Para mudar uma estrutura de governo, até você montar ela, você leva aí 6 meses patinando. E eu falo e dou um exemplo, que os prefeitos novos, eu comparo eles com uma criança. Uma criança leva 1 ano e meio para andar e quase 2 anos para falar normalmente. Então, não que eu esteja comparando prefeitos com experiência, mas aquele prefeito novo que entrou, como eu entrei em 93, que não sabia nem como era uma prefeitura. Vou deixar claro aqui, eu também lá fui praticamente colocado, eu era candidato a vereador, de candidato a vereador eu fui para prefeito no final da eleição e ganhei a eleição. Então veja bem, e fiz com certeza um dos bons mandatos da Confresa, porque eu assumi uma cidade com 3.000 habitantes, uma cidade que não tinha água, não tinha telefone, não tinha energia, não tinha rua, não tinha prefeitura, não tinha nada. Nada. Uma briga, porque era divisão de 2 vilas, a Vila dos Gaúchos e a Vila da Palha. E aí até para colocar a prefeitura era briga. Então escolhemos no meio para não ter briga. E nós conseguimos, nesse período de 4 anos, transformar a Confresa do menor município do Araguaia para o maior município do Araguaia. Você pode pegar no censo aí do IBGE de 96, Confresa eu assumi com 3.600, entreguei com 20.214. E aí que vem a grande falha da União. Porque o censo só é mudado de 10 em 10 anos. A arrecadação só é mudada de 10 em 10 anos. E aí o prefeito assume com 3.000, o dinheiro para 3.000, e ele tem que manter 20.214, como é o meu caso.
O prefeito que assumiu depois, ele aumentou 5 vezes o total do que eu recebia, que a prefeitura recebia na época. Então, veja bem, ele teria condições de fazer tudo, certo? Então, quem sabe da história sabe. Bom, então nós já estamos aí com praticamente 20 minutos, a gente deixa esses 2 últimos minutinhos para o candidato falar de si e contar aí brevemente a sua história. Então, quem é Gaspar Domingos Lázari por Gaspar Domingos Lázari? Olha, eu vim do Sul, cheguei em 79, maio de 79, em Confresa. Nós saímos do conforto lá, de energia, água, telefone, tudo, televisão, para morar no fundo de uma construção que estava sendo construída, que era, depois foi Cobal, morar debaixo de uma lona preta. Você imagina minha mãe, que saiu de um conforto, e a dona Isa, que Deus que dê saúde a ela toda a vida, e viemos para a Confresa com um desafio. Nós tínhamos uma área pequena no Sul, comparado com o que a gente tinha comprado, que meu pai comprou, e viemos com o desafio de crescer em Mato Grosso. E pouco tempo depois, morando aí já na primeira casa de moradores da cidade de Confresa, eu tive um sonho. E falei para minha mãe. Aí já tinha 3 casas com as que estavam... Falei, mãe, eu sonhei que eu vou ser prefeito de uma cidade grande. Ela falou, meu filho, com 3 casas, como é que você vai ser prefeito de uma cidade grande? E aí eu esqueci disso. Passou muito tempo, eu fiz parte do plebiscito para emancipação, ajudei no plebiscito. E depois do plebiscito, ninguém queria quem ajudou. Foi candidatos da Bahia, do Pernambuco, do Goiás. E de lá. E ninguém queria a gente. Nós que éramos os fundadores, ficamos excluídos. Aí se reuniu um grupo pequeno e falou, não, vamos ser candidato. Eu acabei saindo candidato a vereador. Terminando aquela eleição grande de 180 dias, um padre falou, vamos mudar. Você vai para prefeito, o prefeito para vice e o vice para vereador. E ganhei a eleição com 46 votos de frente. Tá. A Confresa, então esse período todo, a minha história é muito longa, se eu fosse contar, mas eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus me deu de bom nessa vida de Mato Grosso, porque eu tenho uma vida, eu estou há 39 anos e 3 meses morando em Confresa, né? Então é uma vida, aliás, há 3 meses mesmo, 5 de maio, 5 de junho, 5 de julho, 5 de agosto. Então há 3 meses. E eu quero deixar claro que eu só aceitei esse desafio para ser candidato porque o partido PSD de Mato Grosso me garantiu apoio total. Por quê? Nós não temos nenhum candidato hoje nato do Araguaia, né? Saiu vários candidatos aí para disputar outros cargos a Senado, abriu uma vaga muito grande na Câmara Federal, e com apoio de todos, né? Eu já citei um grande companheiro, Neurilan, né? O nosso companheiro Roberto Dorner, e todos que me acompanham. Né, o nosso futuro senador Carlos Favro, que é do partido, que também vai trabalhar em conjunto. E todos que fazem parte da minha vida, da minha família. Ok. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês do Edenilson e parabéns pelo trabalho. Okay. Nós conversamos hoje com Gaspar Domingos Lázari, ele é agropecuarista em Confresa, lá na região do Araguaia, em Mato Grosso, mais de 1.000 quilômetros, mais de 1.100 quilômetros de Cuiabá, e é candidato a deputado federal pelo PSD. Essa entrevista fica disponível na íntegra no canal do YouTube, no site RD News e também no site rdtv.com.br. Você pode assistir novamente, curtir e compartilhar. Até a próxima.